eu queria que você falasse, na verdade, quando tem indicação da gente levar os pacientes oncológicos para a UTI na sua visão. Porque, como eu disse, era um tema controverso. E eu acho que ainda você ainda tocou em off, né? Ainda é. Porque quando a gente ia levar o nosso paciente da oncologia para a UTI, a gente sempre tinha aquela história, tem prognóstico, vai ser assim o assado. Então, obviamente, na minha cabeça eu tenho mais ou menos um protocolo que eu sigo. Mas eu queria que você falasse das indicações na sua visão. Bem, existem, assim, em hospitais grandes em São Paulo, hospitais de referência, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, UTIs que são, vamos dizer assim, segmentadas. Então, tem uma UTI de trauma, uma UTI cardiológica, uma UTI neurológica, e assim por diante. E tem, inclusive, uma UTI de cuidados paliativos, que, teoricamente, seria o local que a gente poderia falar que é o mais indicado. Não é bem assim, né? Aqui em Rondonópolis, a gente não tem nenhum serviço de cuidado paliativo É exclusivo. isso aí. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê que, como o paciente ele tem acesso e os tratamentos eles estão muito mais efetivos, hoje, um paciente oncológico, ele entra na UTI para tratar uma doença, vamos dizer, uma sepse, uma pneumonia, uma cirurgia, com mortalidade semelhante a um paciente que tenha outras comorbidades, às vezes, né? Um cardiopata, um cirrótico, um paciente renal, um paciente DPOC grave, e também com o mesmo tempo de permanência. Então, acaba que é semelhante, né? Tanto o tempo de permanência quanto o desfecho final. Impacta quando você faz os scores de gravidade, né? Porque quando você entra, a gente tem o Apache e tem o SAPS-3, que é o que a gente usa para saber a performance da UTI. Ele não serve para, vamos dizer assim, para medir a probabilidade de óbito de um doente, mas uma população de doentes que você absorve, acaba que você consegue ter uma média se você está, vamos dizer assim, oferecendo um serviço, uma performance excelente, ou se você precisa ter alguma melhoria, né, na sua assistência. E o que a gente vê? Que existe realmente o que você disse, né? Esse preconceito desse paciente oncológico ter prognóstico ou não ter prognóstico. Então, a gente passa, nesse momento, a pensar em duas situações. A primeira é que, quando um paciente recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, seja ela oncológica, cardiológica, pulmonar ou de qualquer outra natureza, a primeira coisa que tem que ser estabelecida é uma expectativa em relação ao paciente, sua família e ao seu médico. É a primeira coisa. O tratamento paliativo, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é, não vou fazer nada. O tratamento paliativo, ele é importante que a gente saiba, e isso precisa estar sendo reforçado na nossa vivência diária com a nossa família, porque ele diz respeito justamente aos sintomas que o paciente tem, minimizar esses sintomas físicos, psicológicos, acolhimento de familiares e ter empatia pelaquela condição que aquele paciente está. Nesse primeiro momento, o tratamento paliativo ele segue junto com o tratamento curativo, digamos assim, né? E em algum momento, ao longo da vida, porque a vida é finita, todos iremos morrer de alguma coisa, né? A gente estabelece que os esforços terapêuticos serão limitados. Mas o tratamento paliativo ele segue ao longo de todo o processo. Então, quando um paciente oncológico que tem, vamos dizer assim, um status performance, né, que é o que ele é capaz de fazer, o grau de independência e autonomia que ele tem, é preservado, o grau de investimento que você tem nele num outro paciente não oncológico é exatamente o mesmo. E ele sai da UTI da mesma forma que um paciente que interna por uma outra condição qualquer. O que eu percebo ao longo desses mais de 25 anos que eu sou médica, boa parte deles dedicados à terapia intensiva, é que os eventos relacionados à questão da doença oncológica reduziram muito. Hoje o paciente oncológico ele interna por quadros infecciosos, ou virais,
às vezes uma cirurgia não relacionada à condição dele, Sim, ou eventos relacionados à idade que não tem nada a ver, outra doença qualquer, por exemplo, faz um AVC e por acaso tem a pessoa tem sim, uma doença oncológica que está tratada ou que está em tratamento. sim. Então, existia de fato um preconceito, e às vezes alguém que, às vezes, assim, algum colega que não acompanha muito bem essa, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né, das terapêuticas que a gente tem hoje, ainda pergunta assim, mas vai internar um paciente oncológico na UTI, Sim, né? Você já internou paciente com a sim, já. gente e você sabe que a gente não faz Não é essa desse jeito. distinção porque a gente entende que aquele paciente ele tem um potencial de sair tão bem quanto qualquer outro que entre. Eu quis provocar essa parte até do preconceito e tudo mais, mas assim, eu tenho muito. A gente trabalhou junto, você sabe, eu tenho muito bem estabelecido. Na verdade, o que eu penso a respeito disso é que talvez tenha gerado bastante desse tipo de coisa que será que compensa ou não colocar na UTI? Porque a gente sabe que, eventualmente, numa situação de fim de vida, você sempre procura, se você tiver com a família muito bem esclarecida, e se você já fez eventualmente tudo o que precisa, e se naquela situação você está caminhando para fazer conforto, como você disse, conforto dos sintomas que está cometendo, como dor e etc. E também o conforto emocional. Eventualmente, a nossa escolha é para manter no quarto, no leito, no quarto mesmo normal, internação normal. Até para ter aquele contato com a família, porque vai antigamente tinha aquela história de ter restrição da família estar junto. Hoje já não, a gente consegue manter a família Na UTI. junto. Óbvio que não é aquele monte de gente, mas você consegue manter em quarto individual, eventualmente, dependendo do hospital, né?